Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico. São trechos de uma lista. Português to English, Door to Eat. Basicamente um glossário, né? Com traduções diretas do português para o inglês americano. Exato. E assim, pode parecer um ponto de partida simples, mas essa lista é uma ótima chance para a gente focar numa coisa essencial, que é a clareza da pronúncia, né? Com certeza. Muitas vezes não adianta só saber a palavra se a gente fala de um jeito que, bom, ninguém entende. Perfeito. Então a nossa ideia aqui é passar por essa seleção de palavras, começando com porta e indo até comer. A gente olha a tradução que a fonte dá e o principal, vamos prestar muita atenção em como soa no inglês americano. Uhum. E para isso, pensamos numa dinâmica um pouco diferente hoje. Cada palavra em inglês eu vou falar 2 vezes. Primeiro bem devagarzinho para a gente pegar os sons. E depois na velocidade normal. Ótimo. É uma abordagem que ajuda muito, sabe? Porque se familiarizar com os sons, com o ritmo da língua, isso é tão importante quanto saber o vocabulário para conseguir se comunicar bem. Exatamente. Então, tá pronto? Vamos começar essa exploração sonora. A primeira palavra em português que está na nossa lista é porta. Certo. E a fonte indica a tradução door para o inglês americano. Ok. Vamos então ouvir o som. Atenção aqui na pronúncia. D-O-O-R. Door. Isso, door. É um substantivo, né? Bem concreto. É interessante notar o som desse O, ou. Não é exatamente como o nosso O ou U, dependendo da palavra em português. Verdade. É uma palavra super básica, mas acertar essa pronúncia é chave no dia a dia. Boa observação sobre esse som da vogal. Seguindo, agora temos um par em português. Abaixo ou então para baixo. E a lista traz uma tradução só para as duas. Down. Olha aí. Interessante essa junção. Vamos ver a pronúncia. D-O-W-N. Down. Down. Aqui a gente vê uma coisa bem comum quando se traduz, né? 2 palavras ou expressões em português, tipo abaixo, indicando posição, para baixo, mas a direção. Sim. Uhum. E aí o inglês usa um termo só, down, que cobre os 2 sentidos nesse caso. É um advérbio, né? De lugar ou direção. E esse ditongo ao também é bom prestar atenção. É um som bem característico do inglês. É verdade. Esse ao. Essa coisa de juntar palavras é algo para a gente ficar de olho. A próxima palavra é desenho. A tradição que tá lá é drawing. Certo. Foco no som, então. D-R-A-W-I-N-G. Drawing. Drawing. Essa terminação ing aparece o tempo todo em inglês, né? A pronúncia pode variar um pouquinho, mas geralmente o G no final não é tão forte como talvez a gente, falante de português, esperaria. Aqui a palavra é um substantivo, né? O resultado da ação. Mas claro, vem direto do verbo to draw, desenhar. Essa terminação ing é muito comum mesmo. Agora, uma palavra mais do nosso mundo interior. Sonho. Em inglês americano, segundo a fonte que a gente tem, a tradução é dream. Vamos ouvir com atenção. D-R-E-A-M. Dream. Dream. É parecido com o que a gente falou de drawing. Dream pode ser o substantivo, o sonho em si, mas também lembra o verbo, né? To dream, sonhar. Entendi. E o som do IE aqui é tipo um I longo do português. É um padrão de vogal bem importante no inglês. Entendido. Vamos passar agora para um verbo essencial. Beber. A fonte traz to drink, e esse to na frente indica que é o infinitivo do verbo. Exato, esse marcador é importante. Vamos ouvir a pronúncia do verbo. T-O-D-R-I-N-K. To drink. To drink. Um verbo de ação super básico. Esse encontro de consoantes, o DR no começo, às vezes é um desafio para nós, falantes de português. E também o som do I, que é um I curto, diferente do E, em dream. Interessante a diferença. E o to, como você disse, é a forma padrão de mostrar o infinitivo na maioria das vezes. Seguindo nos verbos, o próximo é dirigir. A tradução correspondente que a lista indica é to drive. De novo, o infinitivo com o to. A pronúncia. T-O-D-R-I-V-E. To drive. To drive.
outro verbo fundamental. Aqui a gente tem o ditongo I, que soa como I, parecido com my ou like. E o DR de novo no começo. Uhum. É curioso como esses verbos de ação bem básicos aparecem logo no começo dessas listas de vocabulário, né? Faz sentido, são ações muito do dia a dia. Agora voltamos para um par de palavras em português. Gota ou pingo? E a lista, de novo, junta as duas numa palavra só em inglês. Drop. Mais um exemplo daquela convergência que a gente comentou. Vamos à pronúncia. D-R-O-P. Drop. Drop. O que chama a atenção aqui é como uma palavra só em inglês dá conta dessas duas ideias do português. Que, assim, são próximas, mas tem uma imagem um pouco diferente, né? Sim. Gota talvez mais para líquido, pingo para algo menor, caindo. Pois é. Mas na prática, drop serve para as duas. E o som do O aqui é um pouco mais aberto. Essa flexibilidade de algumas palavras no inglês é bem interessante mesmo. Seguindo, temos um adjetivo. Seco. Traduzido na lista como dry. Um adjetivo para descrever. Vamos ouvir. D-R-Y, dry. Dry. A pronúncia do Y no fim de palavras assim, funcionando como se fosse uma vogal, é bem típico do inglês. Soa como o I que a gente viu em drive. Ah, sim. É um adjetivo simples, direto, mas super útil. A próxima palavra da nossa lista é cada. A fonte indica each. Certo. A pronúncia. E-A-C-H. Each. Each. Essa é uma palavra determinante, né? Essencial para falar de individualidade dentro de um grupo. O som I aqui é, de novo, aquele I longo, como a gente ouviu em Dream. Uhum. E o CH no final tem um som que a gente também tem em português, como em tchau. Entendido. Agora, mais um parzinho do português. Cedo ou adiantado? E a tradução que a fonte dá é early. Vamos ouvir com atenção. E-A-R-L-Y. Early. Early. Olha só, mais uma vez, duas ideias relacionadas chegar antes da hora ou o contrário de tarde que o inglês junta num termo só. É verdade. A pronúncia aqui tem o som ear, que é um desafio comum pra gente porque não tem um equivalente tão direto no português, né? E depois o som lie, no final, que é bem comum em advérbios. Perceber esses padrões de juntar palavras é bem interessante. Agora, um substantivo bem específico, brinco. A tradução que está na lista é earring. Ok, vamos para a pronúncia. E-A-R, earring. Earring. É quase uma palavra que se explica sozinha, se a gente pensar nas partes. Ear, orelha, e ring, anel. Embora, claro, nem todo brinco seja um anel, né? Claro. O som ear aqui é o mesmo que a gente ouviu em early. E a terminação ing, de novo. É um substantivo composto, quase chegando no fim da nossa seleção de hoje. Temos terra, e a fonte faz uma observação importante entre parênteses. Planeta. Ah, sim. E a tradução correspondente indicada é earth, com E maiúsculo geralmente. Essa clarificação é fundamental mesmo. A pronúncia. E-A-R-T-H. Earth. Exatamente. Porque sem essa especificação, terra, em português, poderia ser traduzido como soil, solo, ground, chão, land, terreno, terra. Várias opções. A fonte direciona certinho para o nome do nosso planeta e a pronúncia aqui tem aquele famoso T sonoro, que não existe em português e precisa de prática. Depois vem o som ear, que a gente já comentou. O TH sempre pega um pouco. Uma distinção crucial, sem dúvida. A penúltima palavra desta sequência é fácil. Traduzida na lista como easy. Um adjetivo bem útil. A pronúncia easy. A-S-Y. Easy. Easy. O som do S aqui é mais para um Z, sabe? E o IA no começo funciona como um I longo. Um adjetivo super comum e a tradução é bem direta nesse caso. E para fechar esta parte da nossa exploração, o verbo comer. A fonte nos apresenta como to eat. Marcando de novo o infinitivo. A pronúncia final desta série, T-O-E-A-T. To eat. To eat. Um dos verbos mais essenciais que existem, né? O som I aqui é o mesmo I longo que a gente já viu em dream e eat. É um bom exercício comparar com o I curto de drink para treinar o ouvido.
Com certeza. Bom, percorremos um caminho bem interessante aqui, né? De door até to it, focamos nas traduções da fonte e principalmente nessa prática da pronúncia em inglês americano, com essa repetição devagar e depois normal. O que a gente pode tirar dessa jornada com palavras que parecem assim tão simples? Olha, eu acho que o ponto principal é justamente esse: valorizar a importância da pronúncia desde o começo, desde o vocabulário mais básico. São palavras como essas que formam a base de muitas conversas. Uhum. Como a gente tentou fazer aqui com a repetição, isso é o que realmente leva à fluência e a gente ser entendido. Mesmo palavras consideradas fáceis podem ter sons ou ritmos que exigem uma atenção especial para quem vem do português. E essa prática de ouvir devagar e depois no ritmo normal ajuda a criar essa memória, né? Tanto muscular quanto auditiva. Exatamente. Ajuda a gente a meio que desmontar o som e depois remontar ele no fluxo natural da fala. E foi interessante observar também, mesmo nessa amostra pequena, os padrões que apareceram, né? Sim, sim. Como algumas palavras do português viram uma só em inglês, a repetição de certos sons de vogais ou terminações como ing. E, claro, vale sempre lembrar, essas são traduções diretas da fonte para um contexto mais geral. A riqueza da língua está também nas nuances, nos sinônimos, nas expressões que vão além dessa correspondência inicial. Sem dúvida. Essa análise, mesmo focada num grupo pequeno de palavras, serve como um ótimo lembrete de como é complexo e, ao mesmo tempo, fascinante aprender uma língua, né? Especialmente a parte da pronúncia. E toda essa exploração foi baseada nesses trechos que a gente recebeu da lista Português to English, Door to It. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? Ficar pensando em quantas outras palavras do nosso dia a dia que parecem ter traduções tão óbvias podem, na verdade, esconder pequenas diferenças de pronúncia ou de uso que mudam bastante. É verdade. Não só entre dialetos, tipo americano e britânico, mas dependendo da situação, do quão formal ou informal é a conversa, ou até da intenção de quem está falando. Fica aí o convite para continuar explorando essa dimensão sonora, sabe? E o contexto por trás até das palavras mais familiares.